Olá, queridos! Sejam todos e sempre muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher, onde esta sua amiga Anita Castro está sempre pronta a acolhê-los e, como sempre, procurando trazer materiais que enriqueçam a nossa jornada evolutiva e eleve a nossa consciência rumo ao divino que habita no todo, em todos os seres e em cada um de nós. Vocês vão escutar aí ao fundo o barulho de chuva, que é maravilhoso para a nossa reenergização, também para limpar todos os miasmas e energias pesadas, o que é divino para todos nós, ok? Então vão escutar aí os sons dessa chuva linda que está caindo aqui na minha cidade. Nós estamos realizando a série Ensaios Filosóficos e este já é o nosso 4º vídeo. Portanto, se você ainda não viu os vídeos anteriores desta série, volte à playlist Ensaios Filosóficos e os assista, para que você possa acompanhar os detalhes e seguir a linha de pensamentos. Agora, amados, fiquem aí com a nossa vinheta, que eu já retorno aqui para o nosso bate-papo. Muito bem, meus queridos, como vocês sabem, nós estamos dentro da série Ensaios Filosóficos falando sobre os versos áureos ou de ouro de Pitágoras. E até aqui nós vimos até o verso de número 9. E hoje passaremos a mais alguns versos a partir do de número 10, sempre procurando dissecá-los e analisá-los de forma mais profunda, sem a pretensão de esgotar a análise sobre os mesmos. Gostaria só de, antes de darmos seguimento a este nosso trabalho, relembrá-los que o que faço aqui é apenas propor-lhes algumas reflexões dentro das minhas experiências de vida, sempre seguindo a linha de pensamento de Pitágoras e convidando-os a mergulhar mais fundo dentro de nós mesmos e do nosso interior. Eu não sou filósofa de formação, não tenho a pretensão de obter seguidores, tampouco de deter toda a verdade como minha, mas ainda assim, com sinceridade e de forma simples, desejo de alguma forma contribuir com vocês e suas autobuscas, trazendo as minhas considerações para convidá-los a despertar cada dia mais e mais para a sua própria sacralidade e infinito potencial de crescimento na sua própria sabedoria interna. E mesmo não sendo filósofa de formação, como nós sabemos e já vimos aqui, filosofia tem o significado literal de amor à sabedoria. E eu amo tudo que esteja relacionado à sabedoria e sua busca, como também tudo que seja belo, nobre e justo. E penso que todos nós que amamos a sabedoria, podemos filosofar. Por isso, dedicada e respeitosamente, trago aqui as minhas porções de contribuição para que possamos todos juntos obter uma consciência mais elevada que nos auxilie a construirmos um mundo melhor e mais justo a partir de nós. Isto posto, vamos passar ao verso de ouro de número 10, onde Pitágoras diz: leva bem a sério o seguinte: deves enfrentar e vencer as paixões. Analisando o que Pitágoras nos refere, nos propõe neste verso 10, ele nos fala que devemos levar muito a sério o enfrentamento e a nossa vitória sobre as paixões. E paixões aqui referem-se aos vícios, a tudo aquilo que seja excessivo e prejudicial, a tudo aquilo que nos traga danos e insucessos, a tudo aquilo que paralise em algum setor a nossa jornada evolutiva. E no verso seguinte, ele passa a ser mais explícito
sobre essas paixões, as quais devemos enfrentar e vencer. Assim, no verso 11, Pitágoras diz: primeiro a gula, depois a preguiça, a luxúria e a raiva. Vamos passar uma a uma dessas paixões, as quais Pitágoras nos veio elencar. Ele diz: primeiro a gula. Gula, como sabemos, significa vícios de comer e beber em excesso, as famosas glutonarias. Assim, vejamos, é adequado que se tenha uma boa alimentação que contenha os nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso organismo, o que irá nos gerar maior vigor e saúde. Agora, todos temos a consciência que quando passamos do limite adequado, isso nos gera mal-estar e prováveis problemas posteriores aos excessos alimentares. E ainda assim, quem de nós já não fez aqueles excessos de ingestão de comida e bebida que depois nos causaram algum desajuste, não é mesmo? E não se trata de deixar de comer esse ou aquele alimento para se dizer especial ou melhor que outros seres. Tampouco de, com moderação, deixar de ingerir alguma bebida que lhe agrade ao paladar. E no quesito elevação de consciência, há que se compreender que há muitas pessoas que acreditam que, passando a se tornarem vegetarianos, que são aqueles que não consomem nenhum tipo de carne, ou vegano, que são aqueles que não consomem nenhum produto de origem animal, vão se tornar mais santos e especiais. O que é necessário se ter um cuidado quanto a esta questão. Se não vejamos, Adolf Hitler era vegetariano, e não só isso, ele não ingeria nenhuma bebida alcoólica, nem fumava. Enquanto que um dos maiores mestres da humanidade, Jesus, comia peixe, bebia vinho e nas festas que ia, comia carnes como de vaca e cordeiro. E também na Páscoa, que é uma das festas mais importantes para o judaísmo, era típica a ingestão de carne de cordeiro. Basta que se veja o que está escrito nas escrituras da Bíblia. Então, Jesus nem sempre, mas vez por outra, comia carne vermelha e consumia na sua dieta carne branca de peixe. Mas basta avaliarmos para que vejamos a que estirpe espiritual Hitler ou Jesus pertenciam. Hitler, nós sabemos, cometeu todo tipo de atrocidade durante a Segunda Guerra Mundial e dizimou boa parte do povo judeu nos campos de concentração e outras raças que não estivessem de acordo com as suas insanidades, enquanto que Jesus foi o maior exemplo de amor, justiça, respeito, altruísmo, caridade, nobreza e diversos bons atributos que nós bem conhecemos sobre a sua passagem na Terra. Então, gente, não exatamente ser vegano ou vegetariano define um ser humano como alguém de consciência mais elevada. O Mestre Jesus disse: não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. E por que ele disse isto? Porque não é o que comemos ou não comemos que nos torna bons ou maus, mas o que nós falamos, a forma como agimos e que provém do nosso coração, dos nossos sentimentos. E isto sim ditará se somos ou não seres coerentes e nobres. É claro que sabemos que os animais possuem uma alma e, como seres da criação, são dignos de respeito. O que estou fazendo aqui é um comparativo entre uma situação e outra, entre sermos ou não elevados em consciência pelo que comemos ou deixamos de comer. Eu não estou fazendo uma apologia a ingerir ou deixar de ingerir carne,
Até porque nem eu, nem Pitágoras, nem qualquer outra pessoa poderia ditar regras do que seja adequado ou não para você. Portanto, cada um deve seguir o melhor para si e que lhe faça bem a consciência. E aí está a questão. Deve-se analisar o que seja a verdadeira elevação consciencial. Agora, retornando ao que Pitágoras nos fala, ele trata da gula. A glutonaria são os consumos abusivos de bebidas, bem como de alimentos. É diferente você tomar um copo de vinho ou uma garrafa, como também é diferente você comer uma porção de determinado alimento ou comer 3 ou 4 porções do mesmo. O glutão sempre vai gerar a si mesmo um problema entre os graus mais leves aos mais pesados. E nós sabemos que os abusos da gula podem gerar desde a terrível culpa pelos excessos até outros problemas graves de saúde, como doenças cardíacas, diabetes, congestões digestivas e, enfim, diversas patologias que podem ser evitadas a partir de uma alimentação equilibrada e balanceada. Por isso, Pitágoras nos orienta a começar pelo enfrentamento e vitória sobre a gula, pois é de bom tom e conserva a nossa saúde e a nossa capacidade. Assim demonstramos respeito ao nosso corpo, que é o veículo do nosso ser, do nosso eu. Após a gula, ele diz, depois a preguiça, referindo-se a qual a próxima paixão viciosa se deve enfrentar e vencer. Ora, se nós observarmos, o preguiçoso é o causador dos seus próprios sofrimentos. A ponto da preguiça em algumas pessoas ser tamanha que, na maior parte das vezes, elas se afastam do seu objeto de desejo só para não ter o trabalho de entrar em ação. E aí encontram as desculpas mais esfarrapadas para justificarem a sua intemperança. Sabe? Tipo, hoje o meu horóscopo disse que eu não devo sair de casa, então eu não vou. Fulano lá no trabalho me fez isso ou aquilo, por isso não vou mais trabalhar. Tá chovendo muito, então eu não vou para a escola. E por aí vai. Mas geralmente você conversa com o preguiçoso e ele tem sonhos grandiosos. Sonhos que ele acredita serem sonhos, mas que na verdade são fantasias. Como assim são fantasias? Qual é a diferença entre sonhos e fantasias? Os sonhos precisam ter metas, objetivos lançados. Precisa ter esforço, boa vontade, persistência para que eles sejam realizados. E as fantasias são aqueles devaneios que se cria só na mente e que ali na mente, apenas ali, eles acontecem. As fantasias nos paralisam e os sonhos nos levam adiante, porque nós nos esforçamos para que eles sejam realizados. Então o preguiçoso acredita que tem sonhos grandiosos, mas na verdade são apenas fantasias. Ele tem uma luta constante entre os seus desejos e a sua preguiça, porque todo sonho exige sempre os primeiros passos, os esforços, a persistência, a meta, a realização daquele objetivo, a busca pelo mesmo. Mas o preguiçoso quer atingir os fins sem buscar os meios. E aí ele vive de fantasias. Ele quer uma casa, mas não quer trabalhar. Daí ele imagina na sua mente que ele mora numa linda casa, toda organizada, toda bonita, numa mansão. Mas ele apenas fica na fantasia dessa questão. Ele quer determinada profissão, como ser médico, advogado ou cientista, seja lá qual for a profissão, mas não quer estudar,
E aí ele fica imaginando que ele está atendendo as pessoas em seu consultório de medicina, que ele está resolvendo grandes casos como advogado, que ele está fazendo grandes descobertas científicas, e isso tudo fica apenas na fantasia. Porque os sonhos, para serem realizados, precisam de esforço, de meta, de objetivo, de persistência, de muito, muito trabalho. Ou ainda o preguiçoso quer ter alguém que o ame muito, ou ele deseja ter na vida um grande amor, mas ele não quer ter o trabalho em se comprometer seriamente com alguém e se dedicar com tudo que implica a um relacionamento. E então ele fica fantasiando as pessoas na sua mente. Porque, na verdade, ele não vai atrás desse sonho, ele não faz por onde encontrá-lo. E uma das maiores preguiças do nosso tempo é a preguiça mental, onde algumas pessoas desejam uma pseudo-sabedoria, uma espiritualidade elevada e um padrão de consciência rico em nobreza e iluminação, mas não querem se dar o trabalho da análise sincera do seu interior e de materiais sérios de estudo, e então preferem os pratos prontos e fartos das mais absurdas mentiras que andam por aí, porque estão aos montes disponíveis. É só esticar o braço e pegar. Não precisa fazer nenhum esforço. E aí nós observamos que pessoas assim ficam pulando de um lugar para o outro, de uma doutrina ou preceitos para outros, porque querem tudo para ontem, com todas as respostas prontas, sem se darem o mínimo trabalho de reflexão interna e esforço real de aprendizado. Há que se pagar um preço pelo que se queira, muito esforço, objetivo, resistência, persistência. Sonhos, na verdade, não são egoístas. Fantasias, sim, são egoístas. Visam única e exclusivamente as nossas realizações egóicas. Sonhos, na verdade, são metas que incluem mais pessoas em torno de nós, incluem também o benefício ao todo. Então, muitas vezes uma pessoa que está fantasiando ter uma enorme casa, ela está pensando única e exclusivamente no seu ego, no seu bem-estar. Não que seja errado nós termos um conforto, não que seja errado nós termos conhecimentos, mas não só isso que seja a nossa meta, mas que seja uma meta para beneficiar o todo, porque nós somos células do mesmo divino, nós somos parte de um todo. Uma pessoa que muitas vezes fica fantasiando que é médico, que é advogado, que é cientista, ou seja lá qual for a profissão, ela está fantasiando isto, que ela tenha um diploma debaixo do braço, para que ela seja considerada superior a outras pessoas. Mas a meta de um médico sincero, de um cientista sincero, de um advogado sincero, é auxílio a outras pessoas, é beneficiar o mundo, é trazer realidade e dignidade a outros seres. Então, os nossos sonhos, na verdade, eles são missões, quando nós os entendemos verdadeiramente. Muitas vezes, há que se pagar sim um alto preço pelos nossos objetivos. Mas ainda que seja momentaneamente este preço nos pareça muito alto, ao final nós percebemos que é mais do que justo. Um exemplo prático são aquelas pessoas que passam os olhos ligeiramente por determinadas matérias milenares e, por terem preguiça de seguir as práticas propostas, saem dizendo que elas estão ultrapassadas e que não são mais válidas
E então ficam inventando novas técnicas sobre as ancestrais que nem foram praticadas e denegrindo conhecimentos de mestres sábios que nos deixaram o seu melhor e que têm os seus feitos totalmente deturpados. Como se o bom, o nobre e o justo ensinado por estes mestres fosse ultrapassado. Agora, nós já vimos aqui em vídeo anterior que o que significa ultrapassado é aquilo que nós podemos sobrepujar, que nós nos tornamos melhores. Mas para quê? Por quê? Qual o fundamento de criar novas técnicas, se nem mesmo as anteriores ficaram compreendidas e de fato foram praticadas? Se nós tivéssemos praticado as técnicas e realmente posto em relevância para o nosso dia a dia os materiais sagrados e ancestrais que vários e vários mestres e mestras nos deixaram, nós teríamos hoje em dia uma sociedade muito mais justa, mais humanizada, mais digna, sem guerras, sem fome, sem intrigas, sem egoísmos, com mais justiça, com mais nobreza, com mais bem para todos. E não é o que nós temos. Então, há que se enfrentar corajosamente e vencer com dedicação a preguiça, seja em que área ela esteja, porque ela é a causadora do distanciamento e da não realização do que de fato se queira. Para elevar a nossa consciência, nós precisamos realizar com sinceridade as técnicas que já nos foram propostas. Não adianta, gente, nós ficarmos buscando fora de nós, em novas técnicas, aquilo que já nos foi proposto anteriormente e que, na verdade, foi denegrido para criar novos meios de ganhos financeiros. Que nós possamos ter consciência, deixar de pensar somente no ter, a qualquer preço e sobre qualquer pessoa, e que nós possamos realmente pensar no ser e no todo, juntos, elevando verdadeiramente os nossos conceitos, buscando as virtudes, procurando a partir de nós sermos seres humanos melhores, para então auxiliarmos também ao todo. Então não se pode chegar aos fins se não formos pelos meios. E esse é o convite que Pitágoras nos faz aqui. Esforço e dignidade para se obter o que se deseja. Ele prossegue falando das paixões a serem enfrentadas e vencidas, falando também da luxúria. A luxúria é a satisfação desregrada dos desejos sexuais. Ora, nós sabemos que o sexo é um presente divino que nos foi ofertado, através do qual nós podemos ter e dar prazer. E em nada a nossa sexualidade pode ser taxada como impura ou imprópria. É maravilhoso, independente da nossa orientação de gênero, estarmos sexualmente com quem de fato se queira bem. Tanto que costuma-se dizer, quando praticamos o ato sexual, que estamos fazendo amor. E as energias sexuais não estão apenas presentes nos seres para o seu prazer, como também circundam todo o universo, como a grande força motriz e geradora de tudo. A energia sexual é também a força que nos gera a inspiração. Então, não é apenas para gerar prazer físico. Estudos sérios indicam que quando duas pessoas estão no ato sexual, abre-se sobre elas um vórtice de energia que atrai seres na mesma frequência vibracional até eles. Portanto, levando-se em conta esta informação, imaginemos uma relação sexual de duas pessoas totalmente desequilibradas e outra relação sexual de duas pessoas em harmonia.
É evidente que as primeiras irão atrair para si forças vampirizadoras e perversas, e as segundas atrairão forças criativas, enobrecedoras, iluminadas. Pitágoras não está nos dizendo para evitar o sexo. Ele nos aconselha a desfazermos os desvarios sobre os excessos. Sexo sem nenhuma harmonia, sem nenhum afeto, sem nenhuma empatia, apenas pelos prazeres animalizados de colecionar parceiros e mais parceiros. Abusos viciosos que podem não só ferir essas nossas energias sagradas, como também ferir as energias sagradas do parceiro em questão, desconsiderando a sua humanidade, magoando profundamente outro ser. Essa é a questão da luxúria que Pitágoras levanta, a qual devemos enfrentar e vencer. Que tenhamos a sexualidade consciente, onde ambas as pessoas envolvidas possam ser respeitadas em sua essência, e onde compreendamos que não há nenhum proveito em denegrirmos as nossas energias em troca de atitudes viciantes e prejudiciais. Onde possamos usufruir, sim, da nossa sexualidade e do prazer que ela nos proporciona, mas distanciar-nos de tudo quanto possa ser danoso, nocivo, negativo, contraproducente, contrário ou prejudicial a nós e a outrem. E por último, no verso 11 ainda, quanto às paixões que Pitágoras nos aconselha a enfrentarmos e vencermos, ele nos fala da raiva. A raiva, nós sabemos, não é uma boa aliada quando nós precisamos tomar resoluções importantes em nossa vida. E aqui Pitágoras não está nos falando daquela raiva bem canalizada em situações absurdas que nos auxilia a nos defendermos de certos abusos. Aqui ele está nos falando do sentimento desmesurado e funesto que só pode nos causar males. Quantas vezes nós já não agimos com raiva de algo ou de alguém, depois nos arrependemos? A raiva gera fúria, excesso de agressividade, sentimentos de extrema irritação e rancor, emoções que não podem trazer nada de bom e justo. Muito melhor, no impulso de raiva, é harmonizar as ideias, buscar equilíbrio e mansidão. Silêncio necessário para encontrar novamente a racionalização. Fazer uns momentos de repouso para encontrar mansidão, serenidade. Tranquilizar-se, aquietar-se para reencontrar o nosso eixo. Relembrarmos amenidades para superar os instantes de fúria. E no verso 12, Pitágoras nos diz: não faz junto com os outros, nem sozinho, o que te dá vergonha. Sobre este verso de número 12, ele está nos chamando a atenção de sermos coerentes com os nossos princípios, de mantermos o nosso caráter ilibado, ou seja, sem máculas, sem manchas, puro, correto, sob qualquer circunstância. E não apenas nos utilizarmos de máscaras para os outros verem, como também na solidão praticarmos atos justos e corretos. Quantos casos nós já ficamos sabendo de pessoas que pareciam ter um excelente caráter e comportamento, mas que em situações de supostos protestos depredaram e quebraram portas e vitrines de lojas, levando para si utensílios que não lhes pertenciam. Ou seja, praticaram vandalismo. E vandalismo não é atitude de quem realmente tem um caráter ilibado. A professora e filósofa Lúcia Helena Galvão conta uma história dos contos zen que eu acho muito instrutiva e interessante e que eu quero compartilhar aqui com vocês. Diz que certa feita, um templo estava em ruínas, necessitando dos mais diversos reparos. Mas os monges, em seu voto de pobreza, não tinham recursos para comprar o que era preciso para realizar os concertos. Então, se dirigiram a um mestre,
e lhe disseram: Mestre, o nosso templo está todo destruído. Portas e janelas quebradas, paredes, teto e chão com enormes buracos e apodrecidos. Mas nós não temos nenhum recurso para fazer os reparos. E agora, mestre, o que nós faremos? O mestre, que estava lá meditando, voltou-se calmamente para eles e lhes disse: Pois bem, vão até a cidade e peguem tudo o que puderem para realizar os concertos, mas façam isto sem que ninguém os veja. E os discípulos viraram para o mestre e disseram: Pegar, mestre? Como assim? E o mestre respondeu: Sim, pegar. Mas, lembrem-se, peguem tudo sem que ninguém os veja. Aí lá se foram os discípulos pela estrada, confabulando entre eles como eles iam pegar tudo o que precisavam sem que ninguém os visse. Então, o mestre voltou para dentro do templo e lá estava um discípulo fazendo as suas tarefas e com uma vassoura varrendo o templo. E o mestre perguntou a ele: Ué, o que você está fazendo aqui se todos já se foram? E o discípulo virou para o mestre e disse: Mestre, eu estou cumprindo as suas ordens. E o mestre disse: Como assim cumprindo as minhas ordens? E o discípulo respondeu: Sim, mestre. O Senhor disse que era para nós irmos e pegarmos tudo o que precisássemos sem que ninguém nos visse. Mas, mestre, eu estou me vendo. Então, como é que eu poderia pegar algo que não me pertence se eu estou me vendo? Assim, o mestre percebeu que de todos os seus discípulos, só um houvera passado em seu teste e viu nele um provável futuro mestre. Ou seja, aquilo do qual temos aversão, ou que seja perverso, desaprovável a nós, desfavorável não somente a nós, mas a alguém, inconveniente ou que cause algum malefício, não se deve praticar nem com os outros, nem sozinho, em nenhuma circunstância. Sempre lembrando de mantermos a nossa consciência limpa e de irmos de encontro a elevados objetivos e os nossos próprios ideais de bem e justiça. Sejamos coerentes e busquemos o que é nobre em nossos atos. Agora, para finalizarmos e fixarmos a ideia central destes tópicos que vimos hoje, vamos rever os versos de ouro do 10 ao 12 que analisamos e repassar o seu significado. E os versos são: 10. Leva bem a sério o seguinte: deves enfrentar e vencer as paixões. 11. Primeiro a gula, depois a preguiça, a luxúria e a raiva. E 12. Não faz junto com os outros, nem sozinho, o que te dá vergonha. Sendo assim, nos versos de ouro do 10 ao 12, Pitágoras nos fala sobre vencer as paixões, a gula, a preguiça, a luxúria, a raiva, e desenvolvermos pudor, ou seja, sentimento de vergonha por tudo aquilo que possa ser capaz de denegrir o nosso caráter, gerar desrespeito ou constrangimentos em nós ou em outrem. E por hoje, meus queridos, era este o material que eu tinha a lhes propor. Espero que sobre ele vocês possam ter lindas e profundas reflexões. E se você gostou, compartilhe e não esqueça de curtir o vídeo para ajudar o nosso canal Universo da Mulher e tornar disponível o material para outras pessoas. Eu vou deixar na tela final o link da playlist Ensaios Filosóficos, caso vocês queiram rever algum material. Em algum momento aí vai aparecer também o meu rosto, e se você ainda não é inscrito aqui no canal Universo da Mulher, clica sobre ele e te inscreve ativando o sininho para receber as notificações dos futuros vídeos. Assim,
Vou me despedindo, agradecendo sempre pelas suas lindas e agradabilíssimas companhias. Que todos sejam sempre e abundantemente abençoados. Mil beijos em seus corações, meus queridos, e até o nosso próximo vídeo.